Ei, mulher de Deus e homem de Deus, Deus não olha a tua aparência. Se estão te pedrejando, é porque você está dando fruto. Então continua dando fruto para Deus, é que é o mais importante. A Bíblia é o mais precioso de todos os livros, porque contém ensinamentos dados pelo próprio Deus. Ela mostra o caminho desta vida para a eternidade. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, 105. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança. Momento que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei amor. Hoje já não sinto mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aqueles que me ofendeu. Deus amar você, que eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. E estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. Salmos começa mostrando o caminho e o destino dos justos e dos ímpios, e determina convocando todos os seres humanos para louvar a Deus, desde os tempos antigos, Israel até hoje. Os salmos são utilizados na liturgia, nas orações e nos cânticos. Alguém já disse que o livro dos salmos é a coleção das orações e dos cânticos de Israel. Louvado seja Deus. Que resumo lindo. Da luz, soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber loureis como Senhor. É o Deus eterno, pessoal. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fadigado. Eita glória! Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, recebem sempre novas forças, com certeza. Andam e não se cansam. Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31. Filhos, se vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas,
porque maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. 1 João capítulo 4 e o versículo 4 também. Paulo chegou a Corinto depois de uma experiência desanimadora em Atenas e estava preocupado com os cristãos. Então Paulo, de perseguidor, ele está preocupado com os cristãos. Ele está preocupado com o bem-estar dos cristãos. E ele era um perseguidor dos cristãos, né, amados? Olha a transformação de Deus para Paulo. Que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. E aqueles cristãos, ele tinha deixado lá em Tessalônica, em Atos 17, a perversidade desenfreada de Corinto, sem dúvida, contribuiu para a sua ansiedade. Sabedoria humana, Paulo não queria que a fé dos coríntios se apoiasse em argumentos sutis, mas no poder de Deus. Cristo crucificado, ele era uma pedra de tropeço, escândalo para os judeus que esperavam um salvador político e loucura para os gregos gentios que desprezavam qualquer um que tivesse sido crucificado. Além de apropriar mensagem da cruz, ser loucura para os que se perdem, Deus escolheu usar pessoas que o mundo normalmente considerava tolas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então creia, confia, descansa nele, porque só Ele tem o poder de te salvar, de te libertar deste mundo cruel. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, só Jesus. Você precisa crer e confiar que Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Só Ele conhece o meu e o seu coração. Passando por aqui, sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da Galileia está passando por aqui, sinta ele aí. Sinta ele aí, ele opera maravilha, faz milagre acontecer. Barreira, não há barreira para deter esse povo. Barreira, não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. E até a natureza é convidada a louvar a Deus. Aleluia! Vocês sabiam disso? Glória a Deus. Aqui em Salmo 148 diz: a natureza é convidada a louvar a Deus. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai
todas as estrelas luzentes. Aleluia. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Eita glória, então todos temos que obedecer ao Criador, tá vendo? Louvado seja Deus. Louvem ao Senhor. E Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. O que significa sujeitar-vos a Deus? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra melhor lhe fora não conheceres o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lã. É forte. Está falando a respeito das pessoas que conhecem a palavra de Deus e depois voltam atrás. Louvado seja Deus. Tá frio aí, tá frio aqui, viu? Muito frio. Tô aqui encolhidinho, ó. Jesus disse para Pilatos: ouve, Senhor, a oração do nenhum poder terias contra mim, se de cima não. Ó Senhor, meu Deus, atende o clamor e a oração do teu servo. Na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Olha o que Jesus tem disse. Dores de partos e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Se a esta nação, tu és glorioso, alargaste todos os confins da terra. Isaías capítulo 26, 15. Ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Juízo de Deus contra Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Isaías capítulo 14.
Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Que dia maravilhoso de sol. Bênção de Deus. Maravilha do Pai. Amados ouvintes, a coisa é séria. A Bíblia diz que os tempos do fim está chegando. E diz quando aumentar a iniquidade, né? E a ciência se multiplicar, já está próximo do fim. E Daniel diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha aí que estamos vendo. Pessoal, vocês já viram esse mistério que tem lá no céu? Olha só. No meio da sua praça e de um de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos por mês. Então só dá 12 frutos naquela árvore, irmãos. Mas todo mês dá de novo aqueles frutos. Que maravilha! As folhas da árvore são para a saúde das nações. A folha da árvore são para a saúde das nações, que somos nós. Que bênção! E aqueles 4 animais tinha cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Oh, aleluia! E quando os animais davam glória, o que acontecia? Honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Aqueles 24 anciões prostravam diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele que eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles. Sucederá, porém, naqueles dias, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá a minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal maneira que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo. Pensou se Cristo abandonasse aquela cruz no meio do caminho, o que seria de nós? Por isso que ele diz: quem poderá separar do amor de Cristo? É a tribulação? É a perseguição? É o perigo? Pensa aí, há tanto tempo você está sentindo uma enfermidade, uma dor, uma coisa. Você não gostaria de ser curado, receber sua cura no sábado? Se você está com fome, você não gostaria de comer, se alimentar no sábado também? E os fariseus assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor,
se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acredites, mas vamos ter com ele. Amém. E Jesus clamou com grande voz: Lázaro, 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 sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir em paz. A Nova Jerusalém não tem um templo. Por que será? Não sei. Na época do antigo, o templo era considerado o local de habitação de Deus, pois da ressurreição de Cristo, o povo de Deus assumiu a função do templo histórico, pois o Espírito de Deus veio habitar dentro de cada cristão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e Efésios, capítulo 2, versículo 21. Amém? Porque vivemos pela fé, caminhamos pela fé, triunfamos pela fé, prevalecemos pela fé, vencemos pela fé, alcançamos vitória pela fé. Que conhece o meio do seu coração. Ele deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, amados irmãos, não se enturbe o vosso coração, creia tão somente em Deus, não confia em qualquer pessoa. Amém? O coração é enganoso, então creia tão somente e confia no Senhor. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Uma coisa que eu achei interessante foi a construção do Templo de Salomão. No 4º ano do reinado do rei Salomão, iniciou a construção do templo. Esse templo era um projeto grandioso e com medidas definidas por Deus. E levou 7 anos para construir o templo, para ser construído todo o templo. A casa de Salomão já é outra coisa. Após a construção do templo, Salomão começou a construção da sua própria casa, que levou 13 anos. Por isso que a Bíblia diz, que foi 20 anos, porque foi junto o templo e a casa dele. Amém, irmãos? As duas. Então foi as duas construções, Qual a importância do templo? O templo era o centro da vida religiosa de Israel, onde o povo se reunia para adorar a Deus. A casa de Salomão, a importância da casa de Salomão. Sua própria casa refletia o poder e a riqueza do rei e era um símbolo da monarquia na sociedade de Israel. Então, por isso que ele precisava ter aquela casa luxuosa,
tudo bem? Você está vendo essa planta aqui? Aparentemente ela está linda, né? Olha as folhas dela. Mas ela está dodói, olha aqui. Está dodói. Eu achava que ela estava bem, de boa, mas não tá. Assim somos nós. A Bíblia diz que quando nós achamos que estamos fortes, aí que estamos fracos. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes, meus irmãos. A Bíblia é muito linda. A palavra de Deus, ela não mente. Não é verdade? Ela é completa de tudo que queremos saber. Olha para aí. Olha. Ela está machucada. Assim somos nós. Às vezes a gente demonstra que está bem, mas por dentro estamos, ó, igual essa plantinha aqui, ó. E só Deus para curar. Só Ele. Olá, pessoal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: que tu, Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quem que falou isto? Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Igreja de Filadélfia. Como será a igreja de Filadélfia? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém há que pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 8. Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. A fé é o firme fundamento das coisas que não esperem nem ver. Então, se nós queremos receber a nossa cura e a vitória, precisamos ter fé em Deus, que somente... Olha o que Ele nos diz: passará tudo. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor não
passarão. Se ele diz estar falado, o que a Bíblia diz? Para você rir com os que ri, chora também com os que choram, né? Mas temos que dar glória na hora da prova, irmão. Não é fácil, mas a gente começa uma live, né? E só Deus sabe a luta e a peleja que a gente passa. Olha o que aconteceu. Comecei a live ontem e vi um estouro, mas não sabia o que tinha acontecido. Quando vejo, ainda tem pessoas que fala, fico bem velho, né? Por aqui, tá fazendo live, porque não sabe quem tá pregando a palavra de Deus, o amor, né? Deus é mais. Tô gravando esse vídeo só pra as pessoas terem noção que uma live não é brincadeira, entendeu? Pregar a palavra do Senhor, o inimigo fica furioso. Ó Deus, tá? Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam. Você está cansado das lutas desta vida? Olha o que o Senhor fala. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam às alturas como águia, correm e não perdem as... Não me julgue, pessoal. Antes de ver o vídeo para entender, confesso que senti outra pessoa ou desviada com esse presente que ganhei, misterioso. Não julgo quem gosta de usar, só que eu não me sinto usando esses acessórios. Minha avó falava quando era viva que desde eu pequena já sentia irritação demais qualquer tipo de acessórios que usava. Por isso não usava nada de acessório em mim. Mesmo tentando, mas não dava certo. É mistério, só Deus para explicar. E eu já fui muito julgada porque não uso nada desse tipo de acessório. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Se Ele não permite que eu use, então é com Ele. Não é verdade? Eu tentei usar várias vezes já, outras vezes quando eu não era evangélica. Eu tentei usar, mas não conseguia também. Daí hoje eu ganhei esse presente, tentei experimentar. Meu Deus do céu, foi uma coisa muito estranha. Gente, eu tive que retirar logo porque estava me dando alergia. Quase arranquei a minha orelha. E é tão bonitinho, né? Mas não dá. Simplesmente pra mim não dá pra usar, né? É muito bonito. E assim diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então para que lembrar das coisas passadas, né, amados? Vamos esquecer o passado e focar no presente. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. É somente Deus que conhece o meio e o seu coração. Ele deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, amados irmãos, não se enturbe o vosso coração, creia tão somente em Deus, não confia em qualquer pessoa. Amém? O coração é enganoso, então creia tão somente e confia no Senhor. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem adulto, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11.
Qual o significado do amor? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal e não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, decência, de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías capítulo 1, versículo 4. A palavra de hoje é gratidão. Seja grato a Deus pela chuva, pelo sol, pela noite, pelo dia. Temos que ser gratos, né, amados? Agradecer a Deus. Se levante do chão, ergue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Tenha paz. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33.